uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que gostam de acompanhar o programa, mas mais do que acompanhar, né? Gostam de interagir. E o Vejam Só, a construção do Vejam Só passa muito por essa interação, essa participação. E é isso que a gente gosta de ver. Nas redes sociais, todo mundo dando as observações, as opiniões. É assim, é assado, faz desse jeito, o texto diz isso. É exatamente fomentar essa busca pelo conhecimento das escrituras sagradas, da teologia, que é o nosso objetivo aqui. A gente sabe que até pelo tempo restrito é difícil a gente colocar todos os pormenores das temáticas que nós abordamos, mas a ideia é que você, na sua casa, se interesse, leia, pesquise, aprofunde, busque orientação do Espírito, de mestres, de professores, para que você possa, obviamente, crescer no seu conhecimento. E assim, você consegue dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui todos os dias também. Por isso, seja muito bem-vindo a um programa que vai ser, com certeza, abençoador, que vai edificar a sua vida, e com uma temática que, via de regra, aparece aqui no Vejam Só e que é sempre muito polêmica. Então fica ligadinho, tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado. Antes de apresentar os meus convidados, vou colocar aqui o meu perfil no Instagram, chega por lá para a gente poder conversar, bater papo também, @Zeca_Pereira. Recebo muitas mensagens, muito carinho do nosso telespectador, o que só comprova realmente a força e a importância do programa, e deixo aqui registrado o meu agradecimento a cada um de vocês que passa por lá, deixa sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão de tema. É sempre muito bacana essa interação. E para você que gosta do programa, obviamente, sempre tem alguma coisinha dos bastidores por lá também. Você será muito bem-vindo, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar a pergunta-tema do programa de hoje. Primeiro, eu quero apresentar o professor Paulo Sérgio Batista. Ele que é professor lá no Seminário Batista Livre, uma instituição que é parceira, amiga aqui do Vejam Só. Professor Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite, estar de volta ao Vejam Só. É uma alegria recebê-lo, meu irmão. É um grande prazer, meu irmão, poder estar aqui de volta, né? Estúdio novo, lugar novo, errei até o endereço para chegar aqui. E é um grande prazer poder estar aqui e cooperar um pouco, né, com essas discussões no meio cristão e tentar aí propormos ideias e pensamentos que possam auxiliar nesse amadurecimento na fé. Né? Sem dúvida. É um grande prazer estar aqui. A alegria é nossa, meu irmão, de recebê-lo. Não é um tema simples, por isso a gente agradece o carinho do irmão em aceitar o nosso convite. E para a gente começar, professor Paulo, vamos passar as informações do Seminário Batista Livre para quem nos acompanha também. É claro que nós vamos deixar essas informações nos créditos também, por favor. O Seminário Batista Livre é uma instituição que já tem alguns... Não é tão antiga, uma instituição nova na área de teologia. Né? Eu dou aula em Guarulhos, mas já tem em alguns outros lugares em São Paulo, outros polos em São Paulo, né? E estamos lá tentando contribuir com a parte, eu trabalho com a parte de teologia sistemática, trabalho com a parte também voltada para a ética e discuto algumas questões que é a minha área assim, de pesquisa ao longo dos anos na área de apologética cristã e principalmente alguns temas voltados a seitas e coisas desse tipo. Isso. Nós vamos deixar o contato do Seminário Batista Livre à sua disposição durante o programa e deixá-lo fixado também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, se você não pegar aí durante o programa, chega lá no Instagram que vai estar tudo certinho para você. Aproveito para deixar aqui o meu abraço ao pastor Jamierso e na pessoa dele cumprimentar ali todos os coordenadores e professores também e, obviamente, os alunos do Seminário Batista Livre. Deus abençoe, meus irmãos. Professor Paulo, de novo, obrigado pelo carinho. Prazer. E o Vejam Só recebe de volta aqui ao programa, e eu imagino que pelo retorno ele gostou da primeira participação, o pastor Tony de Souza, ele que é ministro lá no Ministério Apostólico Palavra Plena. Pastor Tony, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite e retornar ao Vejam Só. É uma alegria recebê-lo, meu irmão. Boa noite, Zeca. Prazer em poder estar aqui. Agradeço o convite, né? Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar novamente aqui. Gostei da minha primeira participação, uma experiência, né? Sim. Uma experiência, foi a minha primeira participação no programa de TV e aqui estamos de volta para defender aquilo que nós cremos nas Escrituras Sagradas. Prazer também, uma satisfação muito grande, muito satisfatório em conhecer o pastor Paulo Sérgio também, um prazer muito grande. Muito bacana Deus abençoe a todos. Recebê-lo por aqui, meu irmão. Antes, eu vou até mostrar o livro, mas antes disso, vou pedir só as informações da igreja para quem nos assiste. Vamos passar o endereço para a gente, dias e horários assim, das
principais atividades por lá, por favor. Sim, a nossa igreja está em Campinas, né, na Avenida José Lopes Serra, número 49, num bairro chamado Vila Palmeiras, ali em Campinas, bem próximo ao aeroporto Viracopos, a 5 minutos do aeroporto Viracopos, não tem errado. O GPS leva direitinho, né? Leva certinho. E os nossos cultos são às sextas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. A Vila do Palmeiras aí é um perigo, né? Aliás, eu quero agradecer aos irmãos, né, da nossa congregação que me apoiaram, me patrocinaram minha vinda aqui, estão orando por mim, estão intercedendo pela minha vida. Muito obrigado a todos os irmãos. E não sei se ainda é a hora de dar um abraço, uma saudação pode aos irmãos que me acompanham, né, que me seguem nas redes sociais. Queria transmitir um abraço aqui à minha esposa que me acompanhou hoje, minha esposa Elaine, minha digníssima esposa, ao meu genro Isaac, que é sempre meu companheiro nas viagens missionárias. Eu quero agradecer também a todo o povo, né, que defende o monoteísmo raiz, o monoteísmo bíblico, né, na sua essência. E também um abraço aqui ao meu amigo Marcelo Vitor do Nascimento, escritor, e também o meu grande amigo Michael Knight, debatedor, né, um apologeta da Unicidade de Deus, está sempre nas rádios aí, sempre debatendo. Um abraço, Michael Knight, e a todos. É claro, se a gente for nomear todo mundo, a gente vai esquecer de alguém. Aí não vai ter programa que dê conta aí de tanto abraço, Pastor Tony. Vou mostrar aqui rapidinho o livro que o irmão trouxe. Fala pra gente, por favor, o que o telespectador vai encontrar aqui, bem rapidinho, por favor. O título desse livro é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. A grande mensagem da Bíblia Sagrada é Jesus, o único Deus verdadeiro, baseado em 1 João 5:20. Estamos no que é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esse livro ainda tem algumas unidades, creio eu, na Amazon. Porém, nós já estamos trabalhando para fazer uma nova tiragem e também a versão em e-book em PDF para os próximos dias. Boa. Nós vamos, inclusive, deixar os contatos do Pastor Tony também à sua disposição durante o programa e lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Outras informações você pode acessar por lá, mandar uma mensagem por irmão e aí você vai pegar e tirar suas dúvidas também, não só do tema, mas do material, da igreja. Fique à vontade por lá, tá bom? Nós vamos colocar na tela aí o tema do nosso debate e aí nós vamos começar da seguinte forma. Cada um dos meus convidados vai responder a nossa pergunta-tema, colocando as suas observações iniciais. Eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também e aí, na sequência, a gente volta aqui para a nossa conversa. E hoje é um tema onde é um verdadeiro deleite para o apresentador. É um tema tão polêmico, tão polarizado, que eu não preciso fazer nada. Vou ficar aqui só assistindo, um fala aqui, o outro fala ali, e você vai ver que o programa vai andar e vai ser muito bacana. Por isso, pega aí o papel e caneta, põe a Bíblia do lado e fica atento, porque hoje nós vamos falar sobre a Trindade. E a pergunta que nós colocamos para o programa de hoje é o seguinte: se servimos um evangelho monoteísta, inclusive o pastor Tony usou um termo aqui que eu achei interessante, né? O monoteísmo raiz, como explicar o conceito da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que isso funciona? E essa é a nossa pergunta-tema e os nossos convidados agora vão ter a oportunidade de respondê-la. Professor Paulo, vou começar esse bloco com o irmão. No segundo bloco, o pastor Tony começa. Como é que o irmão responde à nossa pergunta-tema, por favor? Então, a questão começa da seguinte forma, né? Nós temos uma dificuldade. É óbvio que não existe razão humana que compreenda Deus, né? Um princípio fundamental da revelação bíblica, sem a qual não existiria revelação bíblica, é o princípio da acomodação. Então, Deus se comunica numa linguagem humana, né? Não existe uma outra linguagem que ele possa usar, e ele se comunica numa linguagem humana exatamente para que possamos expressar um pouco daquilo que está na revelação dele, né? Então, ele se comunica de forma que os homens possam entender algo sobre ele, sabendo que Deus sempre foi, e a própria Escritura aponta para isso, sempre foi incognoscível. Nós não temos como compreendê-lo na sua totalidade, o homem não tem como entendê-lo plenamente. A partir desse princípio, nós entendemos que existe, né, questões sobre a Trindade que são misteriosas, né, algumas questões que não são tão fáceis de serem resolvidas, mas a doutrina da Trindade é o que surgiu de mais sofisticado ao longo dos séculos para tentar resolver esse tipo de problemática, né?
ao mesmo tempo, o cristianismo que sai do judaísmo, né? Que é expelido do judaísmo, seria melhor dizer assim, não é? Ele é um cristianismo que ele defende a unicidade de Deus, existe um Deus único. Ao mesmo tempo, ele, desde cedo, né, os escritores ali já do segundo século, o próprio termo Trindade vai ser cunhado já no segundo século, e eles vão estar discutindo sobre como se manifestou esse Deus, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos aí um Pai sendo chamado de Deus, nós temos Jesus sendo chamado de Deus e temos o Espírito Santo sendo chamado de Deus e sendo demonstrado como pessoas distintas, né? Não sendo a mesma pessoa. Então, esse sempre foi um problema sobre o qual a igreja se debruçou ao longo dos séculos, né? E nós vamos ter, assim, uma confissão mais geral que vai estar dentro do Oriente e do Ocidente, lá no Concílio de Nicéia em 325, que é um começo, mas não se resolve a coisa, porque nós temos aí séculos ainda de discussões, não é, dos primeiros concílios, que são concílios cristológicos, né? Então, existe um Deus único e a Trindade não nega essa divindade, né? Essa ideia de um Deus único. Ela só simplesmente tenta explicar que esse Deus se manifesta em pessoas distintas. Não só não se resolve, como nós estamos aqui, né? Exato. Exato, 2023, exatamente. Nós estamos 2023. aqui debatendo também. Então, de fato, não se resolve. Mas, bom, essa construção da teologia. Pastor Tony, quero ouvir a resposta do irmão também. A nossa pergunta tema, por favor. Pois é, a própria nomenclatura, né, a terminologia monos, né, monosteos, né, um Deus único, né, um Deus, né, porque o idioma grego tem vários nomes, várias definições para essa questão da divindade, né. Duoteísmo é para quem crê em dois, triteísmo é para quem crê em três, uma divindade trina. Então, o que é a grande contradição nas definições teológicas trinitárias é a própria nomenclatura monoteísmo, que vai contra o triteísmo pregado, né, como o pastor, né, citou, no segundo século da história da igreja, né, a partir do segundo século que foi cunhado essa terminologia, começando ali por Tertuliano, né? E Tertuliano já teve um primeiro embate, né, um primeiro oponente, vamos dizer assim, opositor, que foi Praxeas. Eles, né, brigavam ali naquela questão ali para poder já defender, já combater o triteísmo, né, a crença na doutrina da Trindade. O pastor Paulo Sérgio, professor Paulo Sérgio, disse que é praticamente insondável, Deus é insondável, não dá para se conhecer, mas eu queria falar com o nosso telespectador, que a minha preocupação maior, né, é com aquele que está nos ouvindo, né, porque nós aqui já temos mergulhados sobre esses temas. Mas veja, como que Deus diz em Jeremias capítulo 9, versos 23, 24 e 25, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor. A nossa glória está, né, no que eu devo me gloriar é em conhecer a Deus. O próprio profeta Osés vai dizer lá no capítulo 6, também no capítulo 4, né, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus é melhor do que os holocaustos. Então você vai ver nas escrituras os profetas, os escritores bíblicos, fazendo um convite para conhecer a pessoa de Deus. Agora, a grande pergunta, o grande X da questão é como que nós vamos conhecer um Deus misterioso, que não se sabe ao mesmo tempo, como disse o pastor, é único, mas ao mesmo tempo é trino, né? Há uma trindade dentro da unicidade, o que a Bíblia, né, condena a pluralidade dentro da divindade. Isso desde os antigos hebreus, dos primeiros judeus, do primeiro pacto, Deus sempre fez questão de estabelecer a sua indivisibilidade. Deus, ele é indivisível, é soberano, é único e nos convida a conhecê-lo. Como que você vai conhecer um mistério cunhado no terceiro século no Concílio de Nicéia? Os homens, né, por Constantino, aquela coisa toda, foram desenvolvendo, ele convocou um concílio, como foi citado aqui, para definir algumas questões sobre a pessoa do Cristo, né, quem ele era, como que é essa questão. Mas, veja, a própria Bíblia, ela diz, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Colossas, né,
porque nele, Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente, no corpo dele, toda a plenitude da divindade. Não sobra divindade para mais ninguém. Se há divindade, está toda no corpo do Senhor Jesus Cristo neste exato momento. Porque nele, leia na sua Bíblia, porque nele, não neles, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso joga por terra qualquer filosofia triteísta, duoteísta, e foca apenas nesta questão. O que nós não entendemos, ou melhor, o que as pessoas não compreendem, os que os eruditos, estudiosos ao longo do século não compreendem, é a linguagem do Senhor Jesus, que ele vai falar em João capítulo 8, verso 43, para os judeus. Vocês não compreendem a minha linguagem, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Bom, então aí as considerações iniciais do nosso convidado. Você viu que tem muita coisa para a gente falar. A gente devia até ter combinado já de fazer 2 programas de uma vez, já, né? Já emendado, já, né? Porque não vai dar tempo de falar de tudo. Mas deixa eu rapidinho abrir a oportunidade para você participar e já vou devolver a palavra ao professor Paulo Sérgio também para ele fazer os comentários e aí nós vamos seguir a nossa conversa. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e você vai localizar todas as nossas enquetes. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje é a seguinte: você acredita que a crença na Trindade contradiz a crença em um Deus único? Elas são completamente opostas? Tem 3 opções: não, sim e não tenho certeza. Já que esse é um assunto bem complexo, às vezes você pode não ter ainda uma opinião aí, tá bom? Então vai lá, vote, escolhe uma das opções. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha. A produção sempre separa alguns comentários e a gente tenta colocar. Eu confesso que hoje acho que vai ser difícil a gente colocar esses comentários aqui pela dinâmica do tempo, tá bom? Mas vai lá, participe, vote, dê a sua opinião também. Professor Paulo, eu vou devolver a palavra ao irmão. Acho que tem muito material aí para o irmão comentar e fazer observações. Por favor. Então, vamos lá. Primeiro, fazer uma distinção bem clara. Trindade, o trinitarismo não é triteísmo. Triteísmo é a ideia de que existem 3 deuses, né? Nenhum cristão do 2º século, mesmo quando o termo foi cunhado, via uma ideia de ruptura com o monoteísmo, dizendo que eram 3 divindades. O cristianismo clássico nunca defendeu isso. E aí, quando nós chegamos, e o termo é cunhado no 2º século, né? O pastor mencionou a questão de Tertuliano, né? Ele vai usar o termo, mas quando o concílio de Niceia, né, ocorre em 325, por causa de uma discussão ariana que começou em 320, né, a pendenga de Ário, de Alexandria, com Alexandre, né, o bispo de Alexandria. E aí começa a pendenga em 320 e ela termina no concílio de Nicéia em 325. Nesse período é discutido, se discute essa questão da trindade, se discute, né, por quê? Porque o Ário dizia que Jesus não era Deus, ele era unitarista. Ele chegou e disse assim, a mesma posição da Testemunha de Jeová. Né? O pessoal que estuda essa área chama Testemunha de Jeová de arianismo, né? Arianismo clássico. Né? Então, o que acontece? Ele vai lá e define Deus como sendo um único e Jesus Cristo como sendo a primeira criação dele. Essa é a posição, e essa é a posição que vai ser combatida, não é? E depois definida dentro de um credo que começa esse credo trinitariano em 325. Só que nós temos que entender o seguinte, ele não é definido, a doutrina da Trindade não é definida no 4º século, em 325. Ela já tem uma discussão do 2º século, não é? dentro da patrística grega, dentro da patrística latina, já tem uma discussão sobre isso e uma aceitação da Igreja do Oriente e do Ocidente. Não é? A Igreja do Oriente e do Ocidente nunca ela discutiu isso. E por quê? Por que ela nunca rejeitou essa ideia? Porque ao mesmo tempo que nós temos, pastor Tony, essa ideia de unidade divina, nós temos um conjunto de textos bíblicos, principalmente em evangelhos como o Evangelho de João, que se propõe a explicar a divindade de Jesus, ou pelo menos mostrar Jesus como divino, né? Explicar não cabe, né? Nas 4 linhas de um texto. E aí nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos em João 5,19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo,
que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo que este fizer, o filho também faz igualmente. Ou seja, Jesus, ele diz que tem uma identidade com a obra do pai, ao mesmo tempo que ele diz, olha, o filho só pode fazer aquilo que o pai fizer. Agora imagina se ele é o próprio pai. Não é? Fica parecendo uma coisa de um Jesus com dupla personalidade. Um Jesus que ao mesmo tempo que ele fala do pai, olha, eu posso fazer só o que o pai pode fazer, e ele é o pai. Pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aquele a quem quer. Não é? João 5:21, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho vida. João 6:29, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele, que foi enviado por Deus. Não era mais fácil ele ter dito, eu sou Deus que vim, eu sou Deus. Quando ele diz eu fui enviado, já perde o sentido, porque ele é enviado por alguém. Ninguém é enviado por si mesmo. Tem um texto interessante que eu gostaria de mostrar também, João 10, 33, 38, respondeu-lhe os judeus, não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou a deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizes, tu blasfema porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, inúmeras vezes no Evangelho de João, em outros lugares, Jesus se descreve como uma pessoa distinta dele, mesmo que defina-se como divino e plenamente divino. E tem, talvez, o texto mais forte nesse Evangelho de João, nessa identificação das pessoas, é o texto de João 8, 13, 17 e 18. Então lhe objetaram os judeus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Estão dizendo, você dá testemunho de você mesmo, então seu testemunho não é verdadeiro. Você não está dando testemunho de outro, mas de si mesmo. Jesus vai dizer, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então Jesus deixa bem claro que ele é divino, como foi mencionado pelo pastor Tony, mas ao mesmo tempo, em outros textos do mesmo Evangelho de João, ele deixa bem claro uma distinção de pessoas. E aqui é muito interessante porque ele diz, olha, na lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ele diz, eu dou testemunho de mim e o meu Pai também testifica. O Pai que me enviou testifica. Se ele fosse o Pai, ele não poderia dizer que estavam duas pessoas dando testemunho, mas apenas ele estava dando testemunho de si mesmo, e então não teria aquilo que ele quer dizer sobre dar testemunho segundo a lei de duas pessoas não faria sentido. Boa, vamos lá, pastor Tony, a palavra está com o irmão. Pois é, como o Zeca fala, tem muito material aí para ser discutido e para ser falado, temas muito interessantes, mas eu quero salientar que ele cita, o pastor Paulo citou logo no começo aqui da sua fala, o Evangelho de João capítulo 5, quando ele diz que de mim mesmo, o Senhor Jesus fala, não faço nada, eu faço aquilo que o Pai, por mim mesmo, não tenho poder para fazer nada, eu faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Quando ele vai enviar o Espírito Santo, um pouco mais na frente do Evangelho de João, vai enviar o Consolador, a promessa, o Paracletos, aquela coisa que ele afirma ser outro. Mas esse outro que ele vai enviar, ele fala assim em João capítulo 14, eu faço uma confusão entre 14 e o capítulo 16, mas ele diz assim, o Espírito da verdade, ele não vai falar por ele próprio, ele vai falar tudo que eu tenho passado para ele. Veja, que ele fala no começo da sua fala, lá o pastor citou, que ele não vai fazer nada a não ser o que o Pai mandou. Mas agora ele diz que vai enviar o Espírito Santo e que o Espírito Santo também não tem vontade própria. O Espírito Santo só vai falar o que Jesus mandou. Veja que aí, se a gente for analisar por esse ponto de vista, há uma hierarquia. Quer dizer, Jesus não fala por ele próprio, só fala o que o Pai fala.
E agora o Espírito Santo não vai falar o que o Pai manda falar, vai falar o que Jesus fala. O Espírito Santo também não tem vontade própria, não tem. E se os três estão dentro de uma divindade, né, que a gente não entende, são três pessoas compondo, né, aquela substância, como os teólogos falam, que eu não vejo dessa forma, a Bíblia é clara dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. Então, como o Espírito Santo não sabe, não vai falar por si próprio, não tem vontade própria, vai ser sujeito a tudo que Cristo falar. Ou seja, é aquele telefone, um passando para o outro e o outro não pode contestar nada e falar nada por ele próprio. Eles não têm vontade. Não... Aí a teologia sistemática católica, e que ela é praticamente a base de toda a teologia sistemática evangélica, é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ou seja, o Espírito Santo é um Deus que não fala por ele próprio, não tem vontade própria. Jesus é um Deus também que não fala por ele próprio, não tem palavra. Jesus fala, o próprio Cristo diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é uma questão para se mergulhar, um programa não seria suficiente para resolver todas essas questões, mas o fato é que o pastor citou, se Jesus não pode ser o Pai, se ele fosse o Pai, ele estaria indo contra as suas próprias palavras. Bom, o profeta Isaías, profeta messiânico, ele falou, olha, o Pai da eternidade vai nascer em Belém, Isaías 9,6. Um menino, ou seja, o menino que vai nascer é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, o Pai de toda a eternidade. Pai significa o quê? O Criador da eternidade. O próprio João vai dizer, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, singular, não por eles. Ou seja, o Criador do mundo estava aqui. João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Como que o Pai da eternidade, você que me acompanha, como que o Pai da eternidade, como que aquele que fez o mundo não pode ser o Pai? E essa linguagem dele, por isso eu digo, João 8,43, vós não podeis compreender a minha palavra, porque ela não entra em vocês. E aí, Filipe, lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 6, Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, leia na sua Bíblia, qualquer tradução, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Não é ninguém vai, porque ele disse, ó, não crês tu que eu estou no Pai? Mais à frente, estou no Pai. Ele estava lá no Pai e o Pai nele. Veja bem, Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. O Senhor está falando tanto do Pai, nós queremos ver o Pai. E a resposta do Senhor Jesus é, João 14, do 7 em diante, verso 9, estou há tanto tempo com vocês e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso, como me pergunta você, mostra-nos o Pai. É uma questão, uma pergunta. Quem vê a mim, está vendo o Pai. Como que ele vai se passar pelo Pai ali para Filipe? Como disse o pastor, se ele não pode ser o Pai, se ele fala do Pai em dados momentos, como se fosse, né, na mente ocidental, na linguagem ocidental. E nós temos que considerar que os escritos bíblicos não foram feitos para o Ocidente. É um livro sagrado, inspirado por Deus, mas para outra cultura, num outro contexto. E aí a questão da filiação nesse livro que você apresentou, o livro que eu escrevi, eu falo das filiações. Jesus é filho de Deus, filho do homem, filho de Maria, filho de José, filho de Davi e o título messiânico mais importante que é o Filho de Deus. Será que Jesus é um filho de uma outra divindade? Uma vez que ele se apresenta como Pai nas Escrituras, as Escrituras apresentam ele como Pai. Você vai ver nos evangelhos, ou melhor, nos escritos dos profetas, a Bíblia apresentando que o próprio Pai viria aqui. Isso é notório pelos profetas. O próprio Deus falando, eu estarei aí, vou estar no meio de vocês. O próprio Isaías vai dizer no capítulo 35, do verso 1 ao 4, Deus fala assim, você pode anotar e conferir na sua Bíblia. Assim diz o Senhor, Jeová. O profeta diz, eis que o vosso Deus virá, com vingança virá e vos salvará. Esse texto fala das duas vindas de Jesus, né? Vamos deixar claro. Mas ele fala, quando o vosso Deus vir, ele vai curar cegos, os coxos vão saltar de alegria, o mudo vai falar. E aí no Evangelho de Lucas, João pega 2 de seus discípulos e envia. Bom, Deus disse que vai vir, vai curar cego, vai fazer. És tu aquele que havia de vir?
ou nós devemos esperar por outro? Por quê? Porque havia muitas profecias do próprio Deus falando que viria. E aí vem agora outra pessoa, um filho, ele manda, o outro filho desiste de vir. Né? Em Zacarias capítulo 12, né? Ele fala, no verso 10, né? Jeová diz, olha, olharão para mim a quem transpassaram, vão me furar. O livro de Zacarias vai dizer também, se eu não me engano, no capítulo 9, vai dizer assim, vão me vender por 30 moedas de prata. Jeová falando, vocês vão me vender por 30 moedas de prata. Dá o valor que ele ia ser vendido. Jeová dá o valor pelo qual ele ia ser vendido. Mas por não entender as Escrituras, a linguagem de Cristo, esses monte de concílios romanos preparados pelo próprio Constantino, imperador com muitas intenções políticas para reunificar o império já em decadência, fez esses concílios a mando de 514 bispos católicos para falar do sagrado. E aí a teologia, infelizmente, evangélica, cristã, bebeu nessas fontes, tomou desse conhecimento e tem a confusão da trindade que ninguém consegue explicar. Mas ouve, ó Israel, a Shema, o Senhor vosso Deus é um, indivisível, de errado, único. Boa, vamos lá, professor. Vamos lá. Mais uma vez, quero salientar que não foi o Constantino que formulou tudo, né? Já existia um conceito disso e era a melhor forma diante de textos como esse. João 8, 13, 17 e 18, Jesus disse, na lei está escrito, né, testemunho de 2 pessoas é verdadeiro, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou. Ele deixa bem claro, são 2 pessoas. O fato de Jesus, pastor Tony, usar, né, ou receber algum... Dentro da Trindade, isso é um ponto pacífico, quando se discute o seguinte, olha, se todos os 3 participam da mesma divindade, é óbvio que os 3 possam ser chamados em alguns momentos. O Espírito Santo é chamado de Deus, não é? Chamado de Deus também. Não mentiste a homens, mas a Deus, naquele episódio, não é? Do Ananias e da Safira, lá em Atos. Então, assim, nós não temos nenhuma dificuldade de olhar para esses textos e dizer, não, isso aqui é uma profecia messiânica. Né? Apesar de que os judeus tiveram uma dificuldade terrível, toda a literatura judaica pré-cristã de pelo menos 50 anos, que é quando está fervendo a discussão messiânica ali sobre o Messias, né? E até o ano 50 depois de Cristo, aquelas discussões ainda sobre o Messias e outros Messias que vieram antes dele e mesmo depois dele, né? A revolta de Bar Coba, que o diga, né? No começo do século II, depois de Cristo. Então, os judeus já tinham uma dificuldade muito grande e não era tão claro para eles, por exemplo, a ideia de que o próprio Deus seria um ser divino, um ser humano que se manifestaria. A grande questão é que nós vemos, por exemplo, Jesus orando ao Pai várias vezes, né? Além dele de falar, tem 2 pessoas. Além dele deixar bem claro, eu não dou testemunho de mim mesmo, tem uma outra pessoa, né? E aí ele vai dizer, a fim de que todos sejam um, como... aliás, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti mesmo, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna aos que lhe deste. Deixa bem claro, Jesus não poderia estar falando consigo mesmo, ele não podia estar orando a ele mesmo, conversando com ele mesmo, dizendo isso. Como ele poderia dizer que foi enviado por ele mesmo? Né? E aí, essa questão do Pai, aliás, do Filho e do Espírito Santo não ter uma voz, não, mas eles não podem falar. Não é a questão que nós entendemos na manifestação de Deus é somente o fato de que Deus se revelou no Antigo Testamento e ele vai depois revelando todas essas questões numa revelação progressiva da Bíblia, porque a Bíblia não é só Gênesis, não é só Deuteronômio, a Bíblia é um conjunto, não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, né? E aí nessa biblioteca nós temos ali vários textos que de forma ampla não dão para você chegar e dizer assim, olha, o Cristo veio porque ele não tinha voz própria. Não, o Cristo veio como servo. Jesus veio para cumprir uma missão como servo, para ensinar aos homens o caminho do serviço. Ele é o servo sofredor mencionado, né, pelo profeta Isaías. Então ele veio para mostrar também essas características. Ele diz, não, eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo meu Pai que me enviou. Ele que me falou isso. E aí é óbvio, né?
depois que o Espírito Santo vem, Jesus disse, é necessário que eu vá para que venha o Espírito Santo, né? E aí ele diz que esse Espírito Santo vai falar de coisas, né? E vai conduzir as pessoas a toda essa verdade. Ou seja, nós temos uma progressão na revelação sem que neguemos a unidade dessa divindade. Outra coisa importante que gera uma confusão muito grande na cabeça de muitas pessoas é aquele texto de Deuteronômio, né? 6,4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um, ou único. Né? A Shema, né? Ouve Israel, ouve. Nós temos essa mesma palavra, errad, aparecendo, por exemplo, em Gênesis 1,5. Aliás, a primeira ocorrência da palavra. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Nas nossas traduções todas, não sei porquê, colocaram o primeiro dia. Quando no original diz dia 1, ou um dia. Agora, é óbvio que essa unidade do um dia não é o único dia que é manifesto no texto. O fato dele dizer que é um dia não quer anular o segundo dia, o terceiro ou o quarto, ou até o sétimo dia, que é o dia de uma semana, né? O período da semana. E tem um outro texto, aqui também no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 11, né? Quando ele fala dos rios, né? Dos rios no Éden, né? Ele diz, o primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obel e a pedra ônix. O segundo rio chama-se Gion, e aí ele vai falar dos 4 rios ali. A palavra o primeiro, ou um rio, aqui, é errado, mas não anula que tenha outros 4. Então, o fato de Deuteronômio usar a expressão, né, ouve Israel, o Senhor Deus é um Deus ou único, à luz do mesmo Antigo Testamento, você vai encontrar esses textos demonstrando essa palavra, mas que único, que ou um ali é um de uma série ou um de um grupo também. Nós temos a palavra usada para um único, no sentido absoluto, mas ela em si, usar esse texto sem olhar os outros usos da palavra, no mesmo texto do Antigo Testamento, que apontam para unidades compostas também, eu creio que não seria o melhor caminho. Boa. Vou ver a palavra, pastor Tony. Então, essa questão do errado, a gente sabe que eu já falei na outra vez que eu participei aqui do debate, que o errado, ele pode ser composto ou unidade composta como uma dúzia de ovos, né? Uma dúzia de ovos, tem 12 ovos ali dentro, né? Uma dezena, né? Enfim, mas ela também significa absoluta, a unidade absoluta, né? O próprio texto que o irmão citou, e eu já vou falar sobre ele, que diz, né? Ninguém será morto por uma ou duas testemunhas. Aí, se errado, aí não é composto. Por uma testemunha, é um, né? Por duas, né? Aí a própria errado já define essa questão. A Shema, ela é o cerne da Torá, das Escrituras Sagradas. É o cerne dos mandamentos dos judeus, né? Você dizer para qualquer judeu que está me acompanhando agora que aquela errado ali é uma unidade composta, chega a ser ofensivo para eles. Ali é um atributo de qualidade, é um plural quantitativo, né? É o melhor, qualitativo e não quantitativo. Os próprios judeus sabem e os irmãos, os telespectadores podem pesquisar isso aí à vontade, que vocês vão ver essas informações. Eu dou testemunho de mim mesmo. Na lei, a pessoa não podia testemunhar dele próprio. Ele tinha que ter o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Que oportunidade ímpar que Jesus teria, conhecendo esses dias que nós estamos aqui, conhecendo os debates travados nos concílios de Nicéia, de Trento e todos os concílios que tiveram ao longo da história da igreja, conhecedor desses tempos, ele poderia matar logo essa charada, porque a lei dava a possibilidade de ter até 3 testemunhas, já liquidava essa fatura pelo Espírito. Inclusive, quando ele é questionado sobre essa questão por um escriba da lei, em Marcos capítulo 12, a partir do verso 28, o escriba perguntou: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus teve a oportunidade para falar
que Deus é trino ou triuno ou tripartito, como dizem várias nomenclaturas teológicas. Jesus vai dizer, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus é um. Ele cita Shema e o escriba diz, dissestes bem, porque há um só Deus e não há outro além dele. Bom, nós temos aqui nas Escrituras, alguns vão dizer assim, um termo que eu gosto de utilizar é que a Bíblia, ela tem uma linguagem, uma figura de linguagem chamada de figura da contradição. Isso é uma figura muito conhecida no direito, na filosofia e também, por que não, dentro da teologia. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e aí o detalhe dessa interpretação de Deus enviou o seu Filho está na questão unigênito, na definição dessa nomenclatura, mergulhar a fundo no que diz essa expressão, para os idiomas originais, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo deu a si mesmo. Olha a contradição. João diz que Deus enviou seu Filho, né? E aí a Bíblia vai dizer aonde estava o Filho quando foi enviado. Onde é que ele estava? A Bíblia diz o local que o Filho estava enviado. A Bíblia apresenta o dia que o Filho foi enviado, o local onde ele estava, quando ele é enviado. Ele mesmo fala, a partir de agora eu estou sendo enviado. A partir de agora está se cumprindo essa escritura. Você pode ler no Evangelho de João, capítulo 4. Voltando para a questão das duas testemunhas. Jeová, no Antigo Testamento, ele fala o seguinte, Isaías capítulo 43, verso 10. Assim diz o Senhor Yahvé, ou Jeová, Yahu, Yahua. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e entendais, saber, entender e crer que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois haverá. Jeová sintetiza para o povo de Israel, vocês, naquela época, são minhas testemunhas. Vocês são minha testemunha. Eu vou enviar meu servo, que sou eu o mesmo. Não tem outro Deus além de mim, não tem divindade composta. Por falar nisso, o próprio Deus vai dizer para o povo de Israel, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vocês têm que saber que eu sou o Senhor e não tem nenhum Deus aqui comigo. Não tem ninguém repartindo a divindade com ele. Não tem ninguém compartilhando dos mesmos atributos, né, exclusivos de Deus, indivisível. Agora, veja bem uma linguagem de Cristo. Eu queria ler um versículo aqui que está no Evangelho de João, capítulo 14. Olha que interessante você, ouvinte, telespectador, não estou na rádio, telespectador. Vou ler aqui um texto rapidinho, olha. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Termina aí a questão? Para muitos teólogos, como o pastor disse, o pastor citou esse versículo, vai rogar ao Pai, vai enviar o consolador. Olha os três aí. Mas ele explica no versículo subsequente, verso 17. O Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, que é o consolador que ele vai enviar, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e nem o conhece. Mas vocês, ele está falando para os discípulos, mas vós o conheceis, vocês já conhecem o Espírito Santo. Vocês o conhecem por quê? Porque habita convosco e estará em vós. E no verso 18 ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ou seja, o Espírito Santo, a terceira pessoa que ele vai enviar no futuro, o Paracletos, ele diz que os discípulos já conheciam o Espírito Santo, porque habitava com. Como que o Espírito Santo está habitando e eles estão vendo o Espírito Santo? O Espírito Santo podia ser visto, podia ser tocado. Eu falo isso no segundo livro que eu já estou escrevendo, sobre a natureza divina. Como que os discípulos estavam tocando, convivendo com, mas o Espírito Santo que ele enviaria era o halos, né? O outro, esse outro aí é halos da mesma substância, mesma pessoa. Vocês estão vendo o Espírito Santo. Ou seja, como dizem nos debates, algumas pessoas vão dizer, será que Jesus estava maluco, falando que eles estavam vendo aquele que iria enviar depois? Será que, o que Jesus está falando? Vós não entendeis a minha linguagem, vocês não podem compreender isso, porque a minha palavra não entra em vocês, João 8:43. Ele vai enviar alguém que já estava com eles, era visto, João 14:17. O Espírito da Verdade vocês já estão vendo, porque habita com, mas estará em, e não vou deixar órfão. Mais uma das provas inúmeras que Jesus é o Pai. Como que alguém vai deixar alguém órfão se ele não tem filho?
Como é que Jesus vai deixar os seus discípulos órfãos se ele era o filho também igual a eles? Né? Aliás, filho de Deus é um título que eu e você recebemos. Todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não é uma outra pessoa à parte. Nós recebemos também esse título. Nós somos filhos de Deus, João 1, versículo 12, a saber, todos quantos creem no seu nome. É um título. Filho de Deus não é uma pessoa. É um título exercido pelo próprio Deus, e entender a sua linguagem requer estudo, requer abrir mão de certos conceitos, de certas doutrinas, para poder mergulhar a fundo no que diz a palavra de Deus. E nós não temos, infelizmente, esse tempo todo aqui para ficar falando até meia-noite aqui. Não, até meia-noite nós vamos falar. Vamos passar até um pouquinho. Mas, de fato, o tempo é bem curto. Professor Paulo, vou devolver a palavra ao irmão. Mais uma vez, batendo na tecla. O trinitarismo não ensina 3 deuses. Não confunda trinitarismo com triteísmo. Mais uma vez, batendo nessa tecla. O cristianismo conviveu sempre com um monoteísmo composto e sem dificuldade de dizer assim, rapaz, nós estamos adorando 3 divindades. Mas não seria politeísmo? Não, porque o politeísmo tem que acreditar que cada um é um Deus distinto. Mas os 3 não são Deus? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus? Mas são 3 pessoas que constituem a mesma divindade. Não, politeísmo é você dizer que existem vários deuses. Tem um Deus ali, tem um Deus aqui, cada um deles recebendo sua determinada devoção, tendo o seu determinado culto, né? E nenhum sendo um empecilho por outro. Mas no mundo politeísta, não existe rixa. Por exemplo, no mundo politeísta jamais haveria evangelização, no sentido que a gente aplica. Sim. Por quê? Porque todas as... Eu chego para você e digo, rapaz, vem cá, qual Deus que você adora? Eu adoro o Deus tal. Legal. Por que você adora esse Deus? Por isso. Legal. E você, Paulo? Eu adoro o Deus tal. E você? Eu adoro... No mundo politeísta não existe uma divindade, porque existem divindades cósmicas, existem divindades regionais, existe divindade de uma cidade, de um país, de uma localidade, de uma água, né, como ocorreu dentro do animismo. Sim. Enfim, então existem divindades dessa forma. A Trindade, ela surge para tentar resolver um problema. Jesus, por exemplo, ele ora ao Pai, pede ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então, imagina, Jesus é o Pai. Então, fica parecendo um Jesus que tem um problema de dupla personalidade, que fala com uma outra pessoa, que é ele mesmo. Durante toda a Escritura a gente vai encontrar isso. E eu citei, a Bíblia cita que ele vai enviar outra pessoa, que é ele mesmo, que está com eles ali, eles estão vendo. Então, ele vai enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, enviado pelo Pai dele. Mas ele estavam vendo? Quem era o Espírito Santo, então, ali? O Espírito Santo já está... O ministério do Espírito já esteve sempre presente na obra de Jesus. Essas pessoas eram conduzidas por quem? Jesus foi batizado. No batismo nós temos o quê? Temos o Pai falando, né? Este é o meu filho amado e tal. Temos o Espírito descendo, e aí algumas traduções descendo em forma corpórea de pomba, né? E outros dizem de forma corpórea como uma pomba, ou seja, como uma pomba desce, não numa forma de uma pomba. E Jesus lá na água. Né? Daria um outro debate para a gente falar só desse assunto aí. Mateus 28, 19, 20, Jesus deixa bem claro, olha, batizar em nome do Pai. Por que ele não disse assim? Batiza em nome de Deus. Ele disse batiza no meu nome, nos originais. Sim. Não é o nome da Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Isso não Mateus é nome 28, 19. Mas não é nome próprio. Aí é que está a questão. Por que os discípulos não batizaram assim? Aí é que está a questão. Nenhum deles batizou. O Pai tem um nome próprio na Bíblia. Isso. Certo? O Filho também. Tem um nome próprio. O Filho também tem um nome próprio. Santo. O Espírito Santo chamado de Espírito Santo. Por que eu não posso dizer que, assim como eu digo a palavra de Deus, vou te dar um exemplo. A palavra Elohim. A palavra Elohim é usada por Deus de Israel, né, que não tem necessariamente nada a ver com Trindade. A palavra Elohim. Sim. Muita gente pega, tal, Elohim quer dizer deuses. Não, Elohim às vezes aparece com uma divindade própria, como Baal. Sim. Aparece para Dagon. Aparece a palavra Elohim, o espírito lá do Samuel, de 1 Samuel 28. Ela usa a palavra Elohim. Então, não dá para a gente se apegar a dizer assim, olha, essa palavra tal é Trindade, porque
Primeiro teólogo que eu escuto defendendo essa linha de raciocínio. Não é forçação de barra. Sabe por quê? Porque o pessoal tem que entender o seguinte. Hoje existem estudos, vários estudos, há pelo menos 20 anos, e esse material tem chegado no Brasil já nesse período, né? Onde se tem estudado mais, feito um estudo da teologia bíblica. Essa teologia bíblica, ao contrário da sistemática, ela não procura costurar tudo, né? Eu vou fazer uma costura e vou passar uma régua em tudo, de Gênesis a Apocalipse, tentando unir tudo. Não, ela trata cada livro dentro do seu contexto histórico, cultural, social, né? Sim. E a palavra Elohim, estudada dentro desses contextos, do contexto do Antigo Testamento, mostra dessa forma. Agora, o que é que nós temos? Nós temos um Jesus que ele ora ao Pai. Nós temos Atos 2:33, exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis, na descida do Espírito Santo em Atos 2:33. Né? Exaltado, pois, quem ele exaltou a si mesmo? Aí ele é exaltado à destra de Deus. Ele está sentado à destra de quem? De si mesmo. Ele diz que foi enviado por ele mesmo. Esse destra aí tem um outro significado. A direita do poder, então, a destra tem um outro significado profundo. Então, agora nós temos aqui, nós temos outros textos, por exemplo, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, que estava à sua direita, ou destra, é a mesma palavra, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, Estevão olha para o céu e vê duas pessoas. E é isso que está no texto bíblico, ou seja, como é que Jesus está à direita de si mesmo? Como é que Jesus ia orar a si mesmo? Sim. São essas questões que a doutrina da Trindade tenta responder sem admitir, em hipótese alguma, qualquer abordagem triteísta. Triteísmo não é trinitarismo. Isso tem que ficar bem claro. São dois conceitos distintos aí, né? Bem distintos. Pastor Tony, 5 minutos para o irmão para a gente poder encerrar esse bloco aqui, só pela nossa dinâmica do tempo aqui, por favor. Bom, eu queria citar só um versículo que pulveriza essa questão de que Jesus está à destra de uma posição geográfica do Pai. Esse destra aí não é posição geográfica, isso está mais do que provado em inúmeros textos nas Escrituras. Primeiro que Jesus disse para a mulher samaritana, Deus é espírito, vos importa que o adorem em espírito e verdade. Se for olhar por essa questão, a primeira pessoa não se fez carne, né? Embora a Bíblia vai dizer que quem se fez carne foi o próprio Deus. No princípio era o verbo estava, a palavra, né? Vou traduzir logo diretamente, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o verso 14 diz, e essa palavra que era Deus se fez carne, ou seja, Deus se fez carne. 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, não é mistério da Trindade. Eles colocaram um mistério grande. Como o irmão falou aqui, o pastor Paulo está falando que, é claro, isso está mais cristalino nas Escrituras. Bom, faltou dizer para os teólogos, porque eles dizem que a Trindade é um mistério. A Santíssima Trindade é um mistério que ninguém, só naquele grande dia. O Deus que o convida a conhecer, como eu citei aqui de Jeremias, capítulo 23, 9, verso 23 e diante, que Deus convida a conhecê-lo. Como vamos conhecer um mistério? Mas aí tem o mistério da piedade, a mistério da Trindade. E a Bíblia não diz que a Trindade é mistério, a Bíblia diz que o mistério é da piedade. Qual é esse mistério? Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3,16. E é nesse mistério que nós temos que nos debruçar. É nesse mistério que temos que nos debruçar. Entender todas essas questões, porque ele orava. Ele fala na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Deus abandonou Jesus na cruz por quê? Se a gente for olhar literalmente o texto, às cegas. Só que em João 16 ele fala assim, vocês todos vão me deixar, vocês todos vão me abandonar, contudo eu não estarei só, porque o Pai vai estar comigo. Ele garante para os seus discípulos que o Pai estaria com ele. Agora ele está chorando porque o Pai deixou ele. Como é que é isso? Agora, Apocalipse 7,17, a posição geográfica do Senhor Jesus no trono. A posição geográfica do Senhor Jesus no trono, queridos ouvintes, telespectadores, perdão. Pois o Cordeiro que está no centro do trono, no meio do trono, será o seu pastor.
ele os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. O Cordeiro está à direita, à destra, ou ele está no meio do trono? Se for um trono com 3 lugares, não é mais um trono, é um sofá. Me perdoe aqui, não querendo, mas que trono é esse? Ele diz, assim como eu venci, vocês vão... e me assentei com meu Pai no seu trono, vocês também vão se assentar comigo no meu trono. Isso não é literal, irmãos, não é literal, porque imagina, todos nós que vencemos vão assentar com ele no trono. Que trono é esse com tantos lugares? Isso está falando de governo. São 2 tronos, pastor Tony? São 2 tronos. Mas um é no céu, que ele venceu e se assentou com o Pai dele num trono. João sobe lá em Apocalipse capítulo 4 e vê um só assentado no trono, com os olhos como chama de fogo, o Todo-Poderoso, que é Cristo. Agora, o trono dele que nós vamos sentar, ele está se referindo a governo milenar de Cristo. Nós vamos reinar com ele. Então são 2 tronos, um na terra e um no céu. Porque imagina todo mundo, todos os salvos sentados com Jesus num imenso trono. Loucura pensar isso, isso é loucura. E a Bíblia diz, Apocalipse 7,17, o Cordeiro está no meio do trono, no centro do trono. Não está à direita, à destra. Isso tem outro significado, dever de casa para você que me acompanha, o que significa a destra. Ele fala, em breve vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, significa também governo, autoridade, principado. Isaías 9,6 diz que o principado estará sobre os seus ombros e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Boa. Obrigado, pastor Tony. Infelizmente, a gente precisa encerrar esse bloco. Você viu que tem muitos questionamentos aí. No próximo bloco, ele é bem mais curtinho. Meus convidados vão ter tempo apenas de considerações finais sobre o assunto, de colocar aí alguma questão que ficou em aberto aí para você e de fechar aí o raciocínio, tá bom? Nós vamos fazer isso no próximo bloco. Fica ligadinho aí, tá bom? Antes do intervalo, deixa eu só passar para você aí o telefone da Agrade. Quer estudar teologia, quer se aprofundar, a Agrade é uma instituição parceira aqui do Vejam Só, são mais de 20 anos caminhando junto, né? A Academia Teológica da Graça de Deus. Código 11-3115-0819. Código 11-3115-0819. Anota. Aí amanhã, horário comercial, você liga, entra em contato, tira todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai se encaixar em ali algum modelo, formato que a Grade oferece para você poder estudar teologia e se aprofundar nesses conceitos também. Além disso, vou deixar aí para você todas as informações da HIT. Gosta da emissora, da nossa programação, dos programas, dos temas que são abordados, do nosso jornalismo, quer conhecer um pouquinho mais dos bastidores, dos temas que serão abordados, tem muita informação para você por lá. Então estão aí as redes sociais e o site também. Chega por lá que tem muito conteúdo para você, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa, hoje falando sobre esse conceito, né, da Trindade, tentando responder essa pergunta aí se esse conceito contradiz com o pensamento monoteísta. Recebendo aqui no nosso estúdio o professor Paulo Sérgio Batista e também o pastor Tony de Souza. Meus irmãos, como é um assunto mais complexo, demanda um pouquinho mais de tempo, nesse bloco eu vou dar um tempo maior para os nossos convidados para eles fazerem as considerações finais. Se a gente ainda tiver tempo, eu mostro as fotos, tá bom? De você que mandou para participar aqui dos nossos sorteios e brindes também, tá certo? Mas se não der tempo, suas fotos ficarão guardadas, a gente vai mostrar no próximo programa. Fica tranquilo. É só para a gente dar prioridade para o assunto, para o conteúdo, que é o fundamental aqui no Vejam Só, tá bom? Então, meus irmãos, como esse bloco é bem curtinho, 5 minutos para cada um. Eu sei que falar isso para professor, para pregador é um perigo, mas é o tempo da televisão mesmo. Chega a ser uma ofensa. Né? É o tempo da televisão e a gente precisa encerrar. Então, como prometido, pastor Tony, nesse bloco eu vou começar com o irmão. Então, 5 minutos para considerações finais e, obviamente, se quiser, uma palavra ao nosso telespectador sobre o assunto. Por favor.
Me ajuda a controlar o tempo. Pode deixar. Essa pergunta. Vai falando que eu vou organizando aqui pro irmão. Pode ficar tranquilo. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer a todos que acompanham. A minha preocupação é com os telespectadores, é com a sua audiência, é com você que está aí do outro lado. A Bíblia diz que Deus é um. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 8, fala assim, ainda que para muitos haja muitos deuses e muitos senhores, todavia há um só Deus e um só Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 20, ele fala para a igreja de Gálatas, olha, o medianeiro não é de um, mas Deus é um. Tanto monos, né, no monoteísmo, né, em grego, como na errado. Tiago, capítulo 2, verso 19, não crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e estremecem diante desse Deus que é um, né? Não trino, não triuno, não tripartito. Isto não cabe nas páginas da Bíblia, isso não está lá. Isso está na teologia, no Didaquê. O pastor citou o batismo, a ordem batismal de Mateus 28, 19. Nenhum dos seus discípulos, a igreja primitiva, aquela de Atos, o livro de Atos, onde está registrado, né, os Atos dos Apóstolos, ninguém batizou, como está lá em Mateus 28, 19. O próprio teólogo, nosso contemporâneo, faleceu recentemente em dezembro, Joseph Ratzinger, o Bento XVI, nas suas obras, ele sempre vem falando desde 1968 que aqueles textos foram interpolados entre o segundo e o terceiro século. Isso foi estabelecido no Concílio de Nicéia, esses textos colocaram justamente na época do Concílio de Nicéia. O próprio Papa, né, Damaso, ordenou que Jerônimo colocasse lá 3 são os que testificam no céu, lá em 1 João 5,7, não está assim nos originais. A crítica textual, a Bíblia King James, a NVI e muitas outras já tiraram os 3 em 1 de 1 João 5,7, porque isso é uma aberração teológica, isso é um acréscimo papal, uma ordem do Papa, e muitos cristãos estão com as suas teologias sistemáticas baseadas nessa trindade que não é encontrada nas Escrituras. Eu quero agradecer a todos vocês, inclusive deixo minhas redes sociais aí, eu tenho um canal no YouTube, Pastor Tony de Souza, lá eu falo com tempo, com mais liberdade sobre esses temas importantes. Se inscreva no meu canal, por gentileza, ou me siga no Facebook também, Pastor Tony de Souza, e quero só divulgar, Zeca, hoje nós começamos um seminário teológico unicista. Todas as matérias, as principais matérias convencionais, nós colocamos demos ênfase à unicidade de Deus, porque há uma necessidade para que o povo de Deus se aprofunde mais nessas questões. A teologia sistemática, na matéria que fala de teontologia, a gente colocou unicidade 1, cristologia, unicidade 2, e paractologia, unicidade 3, e assim por diante. Vocês podem entrar em contato com o meu e-mail, Tony, com 2N, e desouza, com Z, @gmail.com, e aí, para mais informações, se inscreva no nosso curso. Que Deus abençoe a todos os irmãos que creem na unicidade de Deus, todos os unicistas do Brasil, de todas as denominações, onde quer que estejam. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Obrigado, Zeca. Imagina. Obrigado, pastor Paulo Sérgio. Foi um prazer debater com o senhor e a todos vocês. Deus abençoe. Espero um dia, quem sabe, estar aqui para falar. Eu só queria deixar, não sei se dá tempo, mais um minutinho. Um minutinho. Citei na última vez que eu estive aqui. Marcos 12, a parábola dos lavradores maus. O pai, o dono da vinha, envia vários mensageiros, vários profetas. Eles matam todos eles. Depois o pai envia o filho. E eles matam o filho. Agora o próprio pai vai vir buscar prestação de contas, lá em Apocalipse 19. Quem vai voltar para prestar conta do povo, para pedir as contas do povo judeu, é o próprio dono da vinha. Jesus Cristo é esse dono da vinha. Quem a teologia trinitária está esperando? A primeira pessoa a vir ou a segunda? Porque o dono da vinha é quem vai vir. Se Cristo não é o dono da vinha, então quem vem é Jeová. Leia Apocalipse 19, que você vai ver quem vai vir. Eu deixo esse desafio aí para os próximos debatedores resolverem esse quebra-cabeça. Porque o filho já mataram, já foi, ressuscitou, mas agora quem vai vir é o pai. Quem vai voltar é o pai. Quem é que você está esperando? Jesus ou Jeová? Qual dos dois que compõe a trindade que vão voltar? É o mesmo, é o único.
A gente pode até colocar esse tema aí para um próximo debate, para discutir esse assunto também. Me chama que eu venho. Boa, obrigado, pastor Tony, de novo pelo carinho, Amém. Pela consideração aqui com o programa, com o Vejam Só. Os contatos do irmão vão estar à sua disposição também lá no nosso perfil do Instagram. Fique à vontade. Professor Paulo, a palavra está com o irmão também. Vamos lá. 5 minutos. O pastor Tony falou da questão do né? Do dever de casa, e seria bom vocês, vou ajudar um pouquinho no dever de casa. Dexios, a palavra que aparece para a destra, né? Ela aparece como, por exemplo, o olho direito, ou seja, o olho que está ao lado do olho esquerdo na mesma face, né? A mão direita, olha, a tua mão esquerda, não, a que faz a tua direita. Então, é uma palavra que tem esses múltiplos usos aí, não é? O fato é que a Bíblia tem, pastor Tony e demais telespectadores, a Bíblia demonstra Deus como um ser misterioso. Verdadeiramente, tu és um Deus misterioso. Deus é um Deus misterioso. A Trindade foi uma tentativa, e é uma tentativa, de tentar explicar esse Deus misterioso, dando a ele a mesma ideia de não apagar esses textos da Bíblia ou essas dificuldades de um Cristo que chega, por exemplo, ali no túmulo de Lázaro, né, e diz: Pai, graças te dou porque tu sempre me ouve, mas eu falei isso por causa deles, para que entendam que tu me enviaste. Quer dizer, Jesus estava enganando quem? Quando ele disse que ora a alguém que é ele mesmo. Como é que eu peço? Né? Tudo é linguagem, né? Nós não podemos fugir da linguagem no texto bíblico. E aí nós temos essa tentativa de explicar tudo isso. O que Cristo trará é o reino de Deus. A vinda do Cristo, o Pai, né? Cristo está na criação, como diz João, né? E João 1 é um texto tão claro, né? O princípio era o verbo estava com, e o verbo era. Né? Eu não posso dizer assim, rapaz, eu estava comigo. Olha, eu estive comigo ontem. Então, a Trindade, essa tentativa... Não é a palavra? Jesus não é a palavra? A tentativa de tentar responder a esse conjunto de questões que, ao mesmo tempo, dizem, olha, só tem um Deus, o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito Santo é divino, não são 3 deuses e não podem ser a mesma pessoa, porque Jesus deixou bem claro, olha, na lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu não estou testificando de mim mesmo, meu Pai também testifica. Se ele fosse o próprio Pai, essa citação não faria sentido nenhum. O fato dele orar, né? A própria questão de destra, como já falei, né? Ela nem sempre aparece no sentido de uma posição. É óbvio, quem está à destra do Pai está numa posição favorável, né? Eu também não acho nenhum problema com as questões relacionadas ao assentado no trono, né? A Bíblia não fala também do Espírito Santo assentado em algum lugar. Nós temos que entender que textos bíblicos, eles não têm, quando João escreve o Apocalipse, ele não tem ali a pretensão de explicar tudo sobre o final, né? Mas apontar algumas coisas, e aquilo que não está lá, eu não posso usar esse livro para negar o conteúdo completo da Escritura. Tá certo? Eu acho muito interessante esse texto de Mateus 12, 27 e 28. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com este propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que diz, eu já glorifiquei e ainda glorificarei. Quer dizer, Jesus agora é um ventríloco. Então, é na tentativa de responder essas questões que a Trindade surgiu. Né? A Trindade foi criada para tentar responder esse conjunto de coisas sem negar essa unicidade divina. E eu acho que esse é um dos pontos. Pastor. Eu acho que esse é um dos pontos centrais para que nós entendamos isso. Não é uma questão fácil, né? É uma questão. Falou-se de Mateus 28, 19, 20. Mas nós não temos Mateus 28, 19, 20 como uma variante. Aliás, é muito interessante, o Didaquê, que antes era datado do 2º século, hoje é datado do 1º, tem essa fórmula. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente discutir ainda, principalmente de história, sobre esse fator. Muito obrigado, quero agradecer, não é, pelo convite do programa, que Deus esteja abençoando ricamente. Não é? E quem quiser
conhecer também o meu canal, Apologia com P. Apologia com P. Boa. Nós vamos deixar os contatos disponibilizados também pelo pastor à sua disposição e fique à vontade para localizá-lo por lá, entrar em contato. De fato, você percebeu que a gente vai precisar conversar e continuar conversando sobre esse assunto. Quem sabe a gente vai ter a oportunidade de marcar aqui mais um debate com os irmãos que, apesar da dificuldade do tema, foram super respeitosos, carinhosos e didáticos. Eu acho que para quem assistiu ficou bem explicado as visões. De fato, uma um pouco mais difícil, uma mais fácil, mas com certeza colocando aí para você essa reflexão, tá bom? Espero que te ajude, que te instigue a procurar respostas, a estudar e a se aprofundar no tema, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos colocar o resultado da nossa enquete e a gente perguntou lá se você que nos acompanha acredita que essa crença na Trindade contradiz com a ideia de um Deus único. 90% responderam que não, 8% responderam que sim e 2% responderam que não tem certeza ainda. Espero que o programa tenha contribuído para esses 2% que não tem certeza. Posso ajudar a você escolher aí um caminho também, tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que mandou a sua opinião. O pastor Clausan Marques, o Arthur Mendes, o Wilkes Dias da Silva, foram alguns dos telespectadores, dos internautas, né, que nós pegamos ali a opinião, mas pela dinâmica do tempo aqui não foi possível colocar, tá bom? Mas fica aqui registrado o meu agradecimento. Encerramos a edição de hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá!